Ele pode vir ou não, dependendo do que acontecer. Tem muitas coisas acontecendo nas próximas semanas. Eu pensei que era uma boa foto dele. Ok, para mim, mas legal da parte dele. Então foi muito bom que tenha mandado para mim. Sobre esse assunto, o senhor conversou com Vladimir Putin sobre o fato de que ontem uma grande fábrica americana foi atingida num ataque aéreo na Rússia, na Ucrânia? Eu falei que eu não estou feliz com isso, eu não estou feliz com nada que tenha a ver com essa guerra. Eu falei, eu resolvi 7 guerras. Se você pensar em pré-guerras, tem mais 3, então já seriam 10. E eu pensei que essa daqui entraria no pacote em termos de dificuldade. Mas eu não estou nem um pouco feliz com essa guerra, com nada sobre ela, nada. Eu não estou nem um pouco feliz. Vamos ver o que acontece. Eu acho que nas próximas 2 semanas vamos descobrir para que lado isso vai. E é melhor eu ficar bem feliz. Quanto o senhor quer esperar? Teve uma ligação com o primeiro-ministro Carney do Canadá. O Canadá está tirando algumas das tarifas retaliatórias. Ele vai remover. Ele está removendo as tarifas retaliatórias, o que eu achei legal. Vamos falar de novo em breve. Foi boa. Eu gosto deles, sabe? Eu estou lutando pelos Estados Unidos. O Canadá e o México levaram muito dos nossos negócios nos últimos 20, 30 anos, especialmente no governo Biden. Eles pegaram os nossos negócios e agora está tudo voltando para os Estados Unidos. Estamos muito quentes e está voltando por causa das tarifas e dos incentivos, eles estão voltando. E é impossível outro país parar isso. Eu acho que estamos trabalhando numa coisa, queremos ser bons para o Canadá. Eu gosto do Carney, acho que ele é uma boa pessoa. E tivemos uma conversa muito boa ontem, eu acho que vai ser bom. Eu tenho uma pergunta sobre a busca e apreensão na casa do embaixador Bolton. O vice-presidente deu uma entrevista dizendo que era sobre documentos sigilosos, mas uma preocupação com ele. Quais são as preocupações? Eu ainda não falei com a Pam e o grupo, mas eu vi isso, como todo mundo. Tento ficar mais adiantado, eu tenho permissão para ser, eu sou o chefe da lei. Eu não gosto de sair por aí dizendo isso, é uma posição. Mas eu propositalmente não quis me envolver nisso. Eu não sou um fã do John Bolton, eu acho que ele era um lixo. Ele tem aquela síndrome de perturbação de Trump, mas outras pessoas também têm e elas não são afetadas por nada que nós fazemos. Eu não sei nada sobre a operação, eu vi, eu vou descobrir. Mas se você acredita nas fake news, que eu acredito, eu acho que a casa dele foi invadida, mas a minha casa também foi. Mar-a-Lago, eles entraram em tudo, inclusive no quarto do meu filho, na área da minha esposa, vasculharam as gavetas dela, como diz a expressão. Eles passaram por tudo que você possa imaginar, e quando ela voltou, ela olhou, sabe, ela é muito legal, muito meticulosa, e ela olhou e falou, não é assim que as coisas eram. E sabe, eu conheço esse sentimento, não é bom. Obrigado. Quanto tempo o senhor vai dar para Putin? 1 semana, vamos descobrir. O senhor acha que vai ter que intervir? Precisa de 2 para dançar, né? Eu queria que os 2 se reunissem. Eu que poderia ir à reunião, mas muitas pessoas acham que não vai acontecer nada com essa reunião, tem que estar lá. Talvez seja verdade, talvez não, mas vamos ver. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Eu resolvi 7 guerras, onde eles estavam em guerra há 31, 35, 37 anos. 3 delas eram há mais de 30 anos. Eu resolvemos uma que poderia ter se transformado numa guerra nuclear com Índia e Paquistão. Isso estava indo para ser uma guerra nuclear e eu resolvi tudo. E esse eu pensei que já teria, puder pensar, nós vemos algumas das piores cidades do mundo e foi pior. Por isso que me irrita ver o prefeito dizendo que, ai, como tá bem. Não, aqui não, tava pior do que nunca. Não temos nenhum problema para conseguir o dinheiro virar do Congresso, eu acho que vai ser até bipartidário. Eu imagino que os democratas votariam por isso. Ei, meu povo, quer participar da promoção que vai dar 2 milhões em prêmios? É muito fácil, fácil até demais. Prazo, porque se eu declarar uma emergência nacional, isso encerra o prazo. Eu quero dizer, eu continuo vendo um prazo de 30 dias, ainda temos 22, mas eu acho que estamos indo muito bem aqui, e se eu não fizer isso, eu vou dizer que é uma emergência nacional. E se eu tiver uma emergência nacional, eu posso manter as tropas o tempo que eu quiser.
Se as pessoas não quiserem ter as tropas daqui a 30 dias, uma coisa é tirá-los, outra coisa é mantê-los fora por um longo período de tempo. Você precisa treinar as pessoas, não dá para fazer isso, bater na cabeça das pessoas. E muitas dessas pessoas estão nos tribunais agora, indo aos tribunais e vão para a cadeia por um longo tempo. Isso vai levar mais de 30 dias. Mas se eu precisar, eu vou declarar uma emergência nacional e eu acho que eu não vou precisar. Sobre a Rússia, o senhor disse que em 2 semanas saberá para onde vai. Eu acho que eu vou conhecer a atitude da Rússia e, francamente, da Ucrânia. Quais são os caminhos que o senhor pode seguir? Aí eu vou tomar uma decisão sobre o que faremos. Vai ser uma decisão muito importante, isso é, se vai ter ou não sanções maciças ou tarifas maciças ou os dois. Ou não faremos nada e dizemos, essa luta é de vocês, eu nunca teria entrado nessa guerra se eu fosse presidente, não teria essa guerra, isso nunca ia acontecer. Isso foi causado por gente estúpida que lutou. E sabe o que as pessoas dizem, como sabemos? Porque por 4 anos nunca foi um assunto. E o Vladimir, você vê a foto dele aqui, foi bom que ele disse. O Vladimir sabia muito fortemente. Que nós não toleraríamos isso. Isso não teria acontecido. 100% que não teria acontecido, mas aconteceu. E agora eles estão perdendo de 5 a 7. Pensa você, seu pai, seu filho é russo, ucraniano, e ele está indo embora, estão dando tchau, garoto bonito, um bom corte de cabelo, ele quer ser soldado, e ele vai lá, na primeira semana a cabeça dele é estourada. Ele não é diferente de vocês, não me importa onde. Eu quero dizer, eu resolvi um problema no Congo, que era cruel. Ruanda e Congo, na República do Congo, eles estavam lutando há 31 anos e era uma coisa com luta de facão, onde as pessoas tinham as cabeças cortadas. Isso estava acontecendo há 31 anos. Aí eles vieram aqui na Casa Branca, assinamos um acordo, foi incrível. As pessoas nem acreditam que conseguimos. Eu adoro parar matanças, eu realmente adoro. As pessoas pensavam que era o contrário. Hillary Clinton disse, ele vai nos levar à guerra. Não, eu estou tirando todo mundo da guerra. O senhor acha que é uma possibilidade de que o senhor não fizer nada se Putin não vem para a mesa para o cessar-fogo? Eu vou ver de quem é a culpa. Se houver razões, eu vou entender. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Vamos ver se eles têm ou não uma reunião. Isso vai ser interessante. Se eles não tiverem, por que não? Porque eu mandei ter. Mas eu vou saber em 2 semanas o que eu vou fazer. Muito boa ideia. O seu Departamento de Justiça está mandando arquivos do Epstein para o comitê da Câmara hoje. O senhor apoia a liberação deles? Eu acho que eles deviam ficar abertos. Pessoas inocentes não devem ser feridas, mas eu sou a favor de mostrar. Tem muitas pessoas que poderiam ser mencionadas nesses arquivos e que não merecem, porque ele conhecia todo mundo em Palm Beach. Eu não sei nada sobre isso, mas eu disse a Pam, aos outros, dê tudo que puder dar, porque é uma farsa dos democratas, é só uma farsa. A coisa toda de Epstein é uma farsa dos democratas. Nós tivemos os melhores 6, 7 meses da história da presidência. Os democratas não sabem o que fazer, então eles continuam trazendo essas coisas, mas afeta eles. O Bill Clinton esteve no avião dele e foi para a ilha dele umas 28 vezes. Eu não quero trazer isso à tona, francamente. Você tem Larry, não sei o sobrenome dele, Summers, chefe de Harvard. Era o melhor amigo de Epstein, ninguém nunca fala sobre isso. Eu não quero prejudicar Larry, ele era o melhor amigo de Jeffrey Epstein. Essa é uma farsa dos democratas para esconder o significado do que nós fizemos nos últimos 7 meses. Ninguém nunca viu nada parecido. Eles dizem que é número 1 da história, o que nós fizemos. Inclusive, para as 7 guerras, é só incluir isso. E você vê o mercado de ações hoje, o caminho muito acima do que onde eu peguei. Esse mercado ia quebrar. Se Joe Biden ou Kamala fossem os presidentes, esse mercado teria um crash como em 1929, não vai ter. É uma questão de até onde ele vai. Eu tive a economia mais forte da história do nosso país. E apesar da Covid, tivemos a economia mais forte da história do país. E agora nós vamos simplesmente explodir. Eu sempre fui bom em ganhar muito dinheiro. Isso foi para mim. Eu gosto de fazer isso dessa maneira melhor. Eu gosto de fazer isso para o país. Nosso país foi roubado por amigos e inimigos. Nações do mundo inteiro nos roubaram.
E os amigos foram muito piores do que os inimigos na maior parte. E agora eles não estão mais nos enganando. Assinamos um acordo com a União Europeia, eles estão nos pagando 950 bilhões como uma taxa de assinatura, eles vão comprar 750 bilhões em energia. Eles não estavam comprando muita energia de nós e é muito inteligente da parte deles fazer isso, sabe? A Úrsula esteve aqui há alguns dias com aqueles líderes europeus que vieram, tivemos um grande encontro. As pessoas disseram que nunca viram nada assim, os líderes da Europa bem aqui no Salão Oval. E ela está tão feliz de ter um acordo, mas as pessoas não estão mais nos roubando. Esse país foi governado por... Agora esse país é governado por gente inteligente. Sobre Israel, 2 perguntas. Uma é sobre a Intel. Há relatos de que o senhor está pensando em participar da Intel? O senhor pode nos contar os 10%? Eu conheci um cara muito legal, e eu pedi que ele fosse removido porque eu vi uma coisa de um cara chamado Tom Cotton, um senador do Arkansas, um cara legal, amigo meu. Apoiador meu, um grande apoiador, eu também o apoio. Ele escreveu uma história bem desagradável sobre o chefe da Intel. E eu falei, bom, se isso aqui tiver certo, ele deveria renunciar. E ele veio, me encontrou, conversamos um pouco, eu gostava muito dele, eu pensei que ele era muito bom. Pensei que ele era uma vítima, mas sabe, ninguém nunca é uma vítima totalmente. E eu falei, quer saber o quê? Eu acho que os Estados Unidos deveriam receber 10% da Intel. E ele disse, eu consideraria isso. Eu falei, gostaria que você fizesse isso, porque a Intel foi deixada para trás, como você sabe, comparada com a Jensen, alguns dos nossos amigos, Nvidia, algumas pessoas. Porque a Intel nunca deve... A Intel era a maior empresa de chips, a mais poderosa do mundo. E aí eles começaram a sair. E eles começaram a ir para países estrangeiros, especialmente Taiwan. E se nós tivéssemos um presidente que dissesse, pode ir, mas vai ter uma tarifa de 100%, 200%, 500%, qualquer um que venda para os Estados Unidos tem que pagar, eles não teriam saído. Eles nunca teriam saído e nós não teríamos nenhum problema. Nesse meio tempo, algumas pessoas... Tinha alguns bons políticos que não eram bons em comércio. Eu amo aquele cara, mas eu não discordo da política para comércio dele. Ele deixou que a indústria automobilística saísse, perdemos 50%, mas tudo isso está voltando, está tudo voltando. Mas se alguém tivesse dito isso para a Intel, ela seria um gigante agora. E eles tiveram má gestão ao longo dos anos, acabaram se perdendo. E eu falei, acho que você nos devia pagar 10% da sua empresa. Ele falou, ok, isso é uns 10 bilhões, eu não entendo. Isso vem para os Estados Unidos da América. E eu disse, seria bom ter os Estados Unidos como seu parceiro. Ele concordou, eles concordaram em fazer isso. Eu acho um bom negócio para eles e eu acho que é um ótimo negócio. Ele veio querendo manter o emprego, acabou nos dando 10 bilhões de dólares para os Estados Unidos, pegamos 10 bilhões e fazemos muitos negócios assim, vou fazer mais. Se alguém tiver convênios restritivos com a Jensen, a Nvidia, para liberar o governo. Não tem nada a ver com perder os nossos poderes militares ou qualquer outra coisa, porque eu não faria isso. Mas há coisas que você pode fazer que não afetam, na verdade ajudam. E se nós vamos dar para alguém uma saída gratuita com algumas indústrias, eu com certeza vou dar uma abertura ou uma restrição para fazer muitos negócios que sejam bons para nós e se isso não nos prejudicar de forma militar. Se eu fizer isso, eu acho que o país tem que ser pago. Porque qualquer outra coisa, no mercado imobiliário, se eu vou ter um acordo com alguém, eu vou ter um pacto restritivo, e eles vão voltar e dizer, eu adoraria construir aqui, mas eu não posso porque você me restringiu. E eu digo, pode construir lá, mas pague muito dinheiro. Não tem diferença. O país nunca fez isso porque esse país era governado por gente tola. Sobre DC, você disse que Chicago pode ser a próxima. O senhor já tem medidas concretas para fazer isso? Quais são outras cidades? Eu não falei com o prefeito, ele é muito incompetente. Quando estivermos prontos, vamos entrar e endireitar Chicago, como fizemos em DC. Chicago é muito perigosa, um ótimo lugar, construir coisas ótimas lá. Eu tenho o prédio mais bonito de Chicago, eu acho, mas eu odeio ver o que aconteceu lá. Chicago é a nossa maior cidade, na verdade. Bob Tisch, um grande amigo meu, morreu, ele era o dono dos Giants e do Lewis.
Ele disse que Chicago, eles tinham o principal escritório em Chicago, Chicago e São Francisco, as duas maiores cidades do mundo. Agora você vê o que os democratas fizeram com São Francisco, eles destruíram a cidade. Eu tenho uma boa parte do prédio do Bank of America e você sabe, é diferente, nós podemos limpar isso também. Se tudo der certo, e já vamos receber ligações, já recebemos de outras cidades silenciosas, ligações de democratas. Adoraríamos que vocês viessem, porque eles perderam o controle. Eu não vou dizer quem, porque eu não quero que eles percam as eleições. Mas recebemos ligações de democratas, ligações de pessoas em geral. Adoraríamos que você viesse, porque daí resolvemos o problema. As famílias dos reféns em Israel se opõem à reocupação de Gaza. Por que os Estados Unidos ainda apoiam? Nem todos. Você tem que entender, eu que tirei os reféns. Vocês tiraram muitas pessoas, se não fosse por mim, elas não teriam saído. Eu trabalhei com o Bibi Netanyahu, com o Steve Witkoff, mas se não fosse por mim, esses reféns provavelmente estariam mortos agora. Cada um deles. Então, todos vêm aqui, vêm em grupos de 10, 12, 13, eu já conheci muitos deles. Eles são ótimas pessoas, tiveram que passar por coisas horríveis, agora tem uns 20, mas os 20 provavelmente não são 20. Talvez eles não estejam vivos. É uma coisa terrível. Eu não... Sabe, quando chegarem a 20, eles não vão mais fazer acordos, e eles não fizeram. Eu coloquei uma declaração difícil, vá lá e pegue. E eles disseram, nós damos 10. Eu não sei o que Israel está fazendo, mas eles estavam dispostos a nos dar mais 10. A situação tem que acabar. É uma distorção, isso tem que acabar. E nós vamos ver o que acontece. Eu acho que eles ficam mais seguros se você entrar rápido e fizer isso. As pessoas não podem esquecer o 7 de outubro, lembre, eu sou muito amigável com todos os grupos, ganhei o voto dos árabes em Michigan, foi muito bem entre os árabes, comecei do zero e ganhei. Eu não diria que o outro candidato era muito bom, mas eu teria vencido contra qualquer um, são ótimas pessoas. Mas nós temos que fazer as coisas corretamente. Eu estou muito orgulhoso de dizer que eu tirei reféns. Tem centenas de pessoas que estão vivas agora por minha causa. E agora nós temos aquele pequeno grupo final. E o Hamas sabe que se eles entregarem é o fim da vida deles. Então não é fácil de conseguir. E eu sei que quando você é um pai, você não se importa. Eu quero meu bebê de volta. Eles querem os bebês de volta, querem seus filhos de volta, e eu entendo isso. Mas eu tirei eles de lá e fiz um bom trabalho e nós estamos fazendo tudo o que podemos para tirar os reféns. Muito obrigado. Jackson Hall, o Powell disse que sugeriu que talvez eles possam cortar as taxas de juros. Ele é chamado de tarde demais há tempos, ele é atrasado demais. Tem um mercado de ações que subiu 1000 pontos hoje. É melhor eu ter cuidado porque eu vou para lá agora, mas... aí vai cair, mas subiu 1000 pontos quando eu cheguei. Tem um país que o mercado é o mais quente de todos os tempos, o país está melhor do que nunca. Tem um exército que eu reconstruí, em grande parte no primeiro governo, foi muito bom, mas esse vai ser ainda melhor. Mas nós reconstruímos, demos muita coisa para o Afeganistão, mas pouco comparado com o geral. Eu acho que foi o dia mais embaraçoso da história do país, quando eles permitiram que aquelas 13 pessoas maravilhosas, mas na verdade centenas de pessoas foram mortas. E eles não falam sobre os 48 que ficaram tão gravemente feridos, sem pernas, braços. Ninguém menciona eles a não ser meu. Aquele foi o pior dia, que mostrou o grau de incompetência. Francamente, se aquilo não acontecesse, talvez não tivéssemos tido problema com a Rússia. Acho que o Putin estava lá assistindo aquelas coisas absurdas e disse, bom momento para invadir. Sabe, é um bom momento. Então o Biden fez aquela declaração, ele pode fazer uma pequena incursão. Quando ele disse isso, acabou. Quando ele disse, você pode fazer uma pequena incursão, lembra? Eu fiquei surpreso dele saber essa palavra, não sabia que ele tinha tanto vocabulário. Eu quero agradecer a todos. É muito importante para mim e para todos aqui a Copa do Mundo. E Johnny tem sido tão incrível. Ele é realmente um grande líder. Eu quero pensar um dia... Johnny, faz por telefone. Ele falou, não, eu vou. Ele voou a noite toda para estar aqui e saber como estamos indo bem em DC. Ele é um líder fantástico e essa vai ser a Copa do Mundo de maior sucesso de todos os tempos. Estados Unidos vão ganhar? Não sei. Eu vi alguns desses times jogando
Eles vão para cima e para baixo, eu não sei. Mas você acha que os Estados Unidos têm alguma chance de vencer? O time da casa sempre tem uma boa chance de vencer. Ele é bom, ele é... Mas ele tem uma chance, claro. Tem uma chance. O Barron vai aos jogos? Eu adoraria tê-lo, ele adoraria. Ele é muito alto. Talvez ele possa ser goleiro. Goleiros estão muito altos agora, os goleiros são. Ele seria um goleiro perfeito para a altura dele, ele vai ser um grande goleiro. Então vamos colocar ele no time americano. Os americanos têm uma chance de chegar às quartas de final? Sim, definitivamente. Quartas de final, definitivamente, sabe? Conforme o torneio continua, 250 anos dos Estados Unidos, não vamos esquecer que todos vão estar com muita energia por causa disso. É incrível. O talento é grande. Quando você vê essas coisas, eu fui a um jogo há 2 semanas, foi uma grande surpresa. Mas você vê essas pessoas, a maneira como eles passam a bola, é incrível, é realmente incrível, é uma grande arte, né? Muito talento. Conhece a expressão? Quando você sortear os nomes, ele que é o chefe. É uma proposta interessante, ele que é o chefe. Vamos discutir, vai ser ótimo. Eu acho que a seleção americana vai bem, eu ouvi dizer que é boa. Boa sorte a todos. Muito obrigado. Temos um grande anúncio para fazer hoje. Vocês conhecem o Johnny, ele veio da Itália, um belo país da Itália, para estar conosco. Ele acabou de sair do trabalhão, é um cara trabalhador, ele faz um trabalho fenomenal com a FIFA, ninguém é como ele. Eu tenho o prazer de receber o presidente da FIFA, Gianni Infantino, de volta à Casa Branca para um grande anúncio sobre uma das competições mais esperadas de todos os esportes. A Copa de 2026 é um grande negócio. Eu fiquei tão feliz de conseguir a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Vai ser a Copa do Mundo, como conhecemos, provavelmente o maior evento do esporte, eu acho. Em 5 de dezembro desse ano, o sorteio da Copa do Mundo vai acontecer no Kennedy Center e as pessoas chamam ele de Trump Kennedy Center, mas ainda não estamos preparados para isso, talvez em mais uma semana. Mas bem aqui em Washington, D.C., é uma tremenda honra trazer o evento global e esse incrível grupo de pessoas, esses atletas inacreditáveis, os melhores do mundo, para o centro cultural da nossa capital. Muito bonito, vai ser lindo de novo, como Washington, D.C. Tivemos, a propósito, em Washington, D.C., os menores números de crime em anos. 0. Parece uma coisa horrível de dizer, mas eu posso dizer 0 assassinatos na última semana, desde que começamos isso. É a primeira vez na história que isso acontece, se você puder acreditar, que é patético ter que dizer isso. Eu estou cansado de ouvir essas pessoas dizerem que era seguro antes de chegarmos. Não era, era inseguro, era horrível. E é melhor a prefeita Bowser começar a se ajeitar, ou ela não vai ser prefeita por muito tempo, porque nós vamos assumir o controle e controlar como deve ser. Os números eram horríveis. Era um buraco de rato infestado de crime. E também tem muito rato. Estamos nos livrando deles também. Fizemos muito progresso. Era extremamente insegura e agora é extremamente segura. Nós praticamente não tivemos nenhum crime. O número caiu 87% e eu estou tentando descobrir onde foram os 13%. Porque eu acho que nem existiu. A Guarda Nacional tem sido inacreditável, eles estão trabalhando junto com a polícia e tem umas pessoas muito boas lá. Tem algumas que não deveriam ser policiais, para falar a verdade, mas tem ótimas pessoas lá. E Washington, D.C. já é um lugar completamente diferente. Johnny, tenho certeza que você vai ficar feliz de saber disso. É um lugar totalmente diferente, as pessoas estão animadas, saindo para restaurantes. Essa foi outra coisa, eu vi números de que o negócio de restaurantes caiu semana passada. Não, o negócio de restaurantes está assim, você não consegue nem entrar. Se as pessoas mentem, é por isso que as pessoas não entendem como a imprensa é desonesta e ruim. Eu vi uma pesquisa que nos mostrava com 19% a favor do que estamos fazendo em Washington. Eu vi que outra está 94% a favor. Eu posso dizer, 94% é a que está certo, as outras são falsas, só fake news. Eles precisam parar com isso, é tão ruim para o país, tão doente. Então, Washington D.C. está realmente indo incrivelmente bem.
E o Kennedy Center, que estamos consertando, tive lá a manhã toda com empreiteiros, estamos deixando incrível, vai ser inacreditável. Tem ótimos ossos, mas precisa de muito trabalho. O sorteio da Copa vai definir a fase de grupos da competição, 48 equipes em 104 jogos em 16 cidades, de Seattle a Vancouver, de Atlanta a Miami. Vai ser tão emocionante para o país. A Copa do Mundo vai ser um dos maiores e mais complexos eventos. Esse vai ser um dos maiores eventos. É como o Johnny disse, é como ter vários Super Bowls num curto período de tempo, porque cada um dos jogos é como se fosse um Super Bowl. Alguns são maiores até, na verdade, mas são essencialmente como se cada jogo fosse um Super Bowl. A Copa do Mundo vai ser a maior, o mais complexo conjunto de eventos da história do esporte. O Kennedy Center vai dar um pontapé inicial fenomenal, estaremos envolvidos, eles vão trabalhar lá por um bom tempo. Tudo está pronto para eles ficarem lá para os grandes eventos, grandes coletivas e tudo mais. E vão estar numa capital muito segura, isso vai ser bom, você não precisa se preocupar em andar na rua. Mas você poderia tomar conta de si mesmo, né? A FIFA já está projetando que 6 milhões de torcedores vão comparecer à Copa do Mundo e mais de 6 bilhões vão assistir de casa. E eles acham que talvez 6 bilhões seja um número baixo. Isso vai levar mais de 30 bilhões para a economia americana e criar mais de 185 mil empregos americanos num curto período de tempo também. Nenhum evento esportivo atrai mais atenção, mais fãs, espectadores ou receita do que a Copa do Mundo. E eu vou dizer que a Copa do Mundo é a melhor coisa que existe no mundo dos esportes. E eu consegui no primeiro governo e eu fiquei meio devastado. Eu não tenho muito tempo para ficar bem devastado. Eu fiquei muito feliz que hoje, como vocês viram, o grupo que faz isso, o grupo governamental da esquerda radical, anunciou que Trump estava certo. Recebeu 4 trilhões de dólares em tarifas. 4 trilhões que vão reduzir o déficit em números muito maiores do que eles esperavam ou ouviram falar. Aliás, o mercado de ações subiu 1.000 pontos. Isso foi há 10 minutos, eu não posso te dizer o que aconteceu. Muita coisa acontece, mas o mercado de ação subiu quase 1.000 pontos. E é basicamente no noticiário. O lançamento que acabou de sair do governo, que as tarifas que todo mundo estava falando, o mundo inteiro nos respeita, porque por causa do que nós fizemos, as tarifas vão trazer 4 trilhões de dólares, vai reduzir o déficit em 4 trilhões de dólares, né, vice-presidente? Pena que não é 5, né? Teve um grande impacto e o mercado de ações está subindo. Isso vai impulsionar mais de 30 bilhões para a economia americana e vai criar 185 mil empregos americanos. Nenhum evento esportivo atrai mais atenção aos fãs. Eu estou ansioso pelo sorteio. Vamos ter esse sorteio essencialmente no Kennedy Center. E a essa altura já vai estar bem melhor. Estamos trabalhando nisso. Vai demorar um ano para terminar. Mas vai ser ótimo, vai ser fantástico. Você vê como já está ficando. Aqui está lindo, né? Eu não posso dizer quanto que esse ouro custou. Foi muito dinheiro. Não tem nada como ouro e nada como ouro maciço. Mas esse belo escritório precisava disso. Tinha que ser representativo. Quando assumimos estava sujo, não limpo. Eu imediatamente troquei a cadeira, mandei renovar essa linda mesa trazida pela Casa Branca. E as pessoas que fazem isso fizeram um ótimo trabalho. Temos um artesão que é ótimo, mas não era apropriado para o Salão Oval quando eu assumi. Agora você vê todas essas pinturas, vocês podem se virar. Todos são grandes presidentes e tudo estava guardado. Estavam em cofres há muitos anos, às vezes por mais de 100 anos. E agora estão orgulhosamente nas paredes do Salão Oval. Eu não posso imaginar que alguém mude isso. Mas ficaram lá em cofres por mais de 100 anos, muitos deles. Isso é muito emocionante, as pessoas vêm e adoram, elas amam o que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo em Washington e o que estamos fazendo no país e no mundo. Eu quero pedir ao Johnny para dizer algumas palavras, ele é o chefe da coisa toda, está lá há muito tempo, provavelmente o homem mais respeitado nos esportes, ele é incrível. Na verdade, ele trabalha muito duro e ele tem o maior evento do mundo vindo aqui para os Estados Unidos. E fizemos um pouquinho pelo Canadá, um pouquinho pelo México, mas ó, eu sou um bom cidadão, deixei eles terem um pedacinho. Temos um pouquinho para o Canadá para ver que eu sou legal e um pouco para o México. E Johnny, por favor, diga algumas palavras. Uma grande honra para mim estar aqui com vocês hoje.
Presidente, vice-presidente, excelências, fantástico anunciar o que o senhor disse, que é o sorteio final da Copa do Mundo da FIFA no dia 5 de dezembro, aqui na capital, no Kennedy Center, em Washington, D.C., ao meio-dia em ponto. Vai ser transmitido ao vivo para o mundo inteiro. 1 bilhão de espectadores vão assistir. Isso vai determinar, claro, a programação de partidas, o calendário de jogos, que 48 equipes vão jogar. Você disse 104 partidas em um mês, 104 Super Bowls. Não é só o maior evento, não é só um evento esportivo, é um evento social com muita emoção. Estamos unindo o mundo, senhor presidente, unindo o mundo aqui na América, e estamos muito orgulhosos disso. E todas essas equipes, essas seleções que vêm para cá para participar do sorteio com seus treinadores, presidentes, todos vão ter orgulho de fazer parte dessa história. E é por isso que nós trouxemos este também, que é o troféu dos vencedores. É um troféu que o vencedor da Copa do Mundo da FIFA ganha. É só o presidente da FIFA, presidentes de países, e aqueles que ganham podem tocar, porque é só para vencedores. E já que o senhor é vencedor, é claro que você também pode tocá-lo. É bem pesado, é o troféu do vencedor. O último que levantou isso foi o Messi, da Argentina. E ele está aqui agora no Salão Oval, na Casa Branca. Posso ficar? Bom, você pode devolver. Não vamos devolver. É isso aqui, encaixa muito bem, combina bem, vai bem na parede. Ele se encaixa bem ali. Podemos ficar com ele até entregar para o próximo vencedor. É um lindo pedaço de ouro, quero dizer que é lindo. Então, 6 bilhões de euros para a Copa do Mundo, 6 milhões vindo para os Jogos, 30 bilhões em impacto econômico, 185 mil empregos. Isso vai ser absolutamente fantástico, o maior evento de todos os tempos, e tudo vai começar aqui em Washington, D.C., no Kennedy Center, ou no Trump Kennedy Center, como vai ser chamado no dia 5 de setembro ao meio-dia, 5 de dezembro, meio-dia em ponto. Se eu puder, eles vão fazer a maior parte dos sorteios, todos no Kennedy. Como vai ser feito? Sim, vamos fazer tudo no Kennedy Center, todas as outras reuniões em torno, com treinadores, emissoras, tudo no Kennedy Center. A Copa do Mundo começa e todo mundo vai ficar feliz, porque todos que se classificaram para a Copa do Mundo e ainda não jogaram um jogo, então ainda não perderam, tem um jogo. Todos pensam que podem ser o campeão. Então, agora, aliás, um exemplo, supondo que uma semana atrás, quando todo mundo estava sendo assassinado, assaltado, apesar dos números falsos, você acha que estava melhorando ou piorando? O crime estava ficando pior. Eu fui roubado. Como o outro cara saiu. Ele como o senhor. Robert 1, Brian 0. Mas você pode imaginar, você faz isso, você começa a ouvir que eles tiveram uma redução de 20 anos no crime. É pior. Foi pior durante o governo Biden do que ninguém jamais imaginou que fosse possível. E eu garanto que ele não estaria aqui se aqueles números continuassem. Agora temos total segurança, tá tudo bem. Ir para a fronteira em 3 meses, 0 pessoas. Isso é feito por esquerdistas que fazem esses gráficos. 0 pessoas passaram pela fronteira nos últimos 90 dias, dá para acreditar? No ano passado eram milhões de pessoas chegando. Eles vinham dos lugares errados e vinham de muitas pessoas que não deveriam estar aqui. Então agora, quando nós tivermos esse evento em dezembro, já vai estar muito seguro. Você vai poder andar pela rua com a sua esposa, levá-la para jantar, se conseguir uma reserva, que eu duvido. São restaurantes, são todos cheios. Eu também ouvi isso. Os restaurantes, já que estamos, desde que começamos isso, eles estão indo muito bem. E muitos novos vão abrir porque muitos fecham. Muitos restaurantes fecham porque o crime foi tão ruim. E esse vai ser um dos lugares mais seguros do mundo. Então, sabe, eu estou realmente honrado que a Guarda Nacional tenha feito um trabalho tão incrível, trabalhando com a polícia. Não precisamos trazer o exército, que estamos dispostos a fazer se for necessário. Depois de fazermos isso,
Iremos para outro local e também deixaremos seguro. Vamos deixar o país muito seguro, nossas cidades muito, muito seguras. Chicago tá uma bagunça, tem um prefeito incompetente, grosseiramente incompetente. Nós vamos arrumar depois. Vai ser a próxima depois desta. E nem vai ser difícil. As pessoas em Chicago, senhor vice-presidente, estão implorando para que a gente vá. Eles estão usando chapéus vermelhos, que nem o meu, mas usando bonés vermelhos. Senhoras afro-americanas, mulheres lindas, estão dizendo, por favor, presidente Trump, venha para Chicago, por favor. E eu me saí muito bem entre os negros, como você sabe, eles querem que aconteça alguma coisa, eu acho que Chicago vai ser a próxima. E depois vamos ajudar com Nova York, vamos ajudar. Eu acho que realmente muitas dessas pessoas que vocês veem na TV, estão incluindo as pessoas aqui nessa sala, eles vão dizer coisas ruins sobre mim. E vão dizer, ainda bem que ele está aqui, porque metade já foi assaltada e eles não querem ser assaltados de novo. Mas eles trabalham para pessoas estúpidas, da esquerda radical. E estão aqui para dizer coisas que eles nem querem dizer, mas as pessoas aqui estão felizes, porque vocês não vão mais ser assaltados em Washington. Eu só quero dizer que o Johnny é meu amigo há muito tempo, é um cara incrível, nós vamos estender um tapete vermelho. Andrew, você vai ser fantástico. O Rick vai ser tudo que o Rick toca, é sempre bom, sempre funciona. Ele está trabalhando comigo no Kennedy Center. E o amigo dele foi ator na Broadway por 5 anos. E eu acho que ele está nos ajudando um pouco, né? E Andrew, você está todo animado com isso? Com certeza. Eu queria dizer uma coisa, uma grande oportunidade de mostrar os primeiros 250 anos dos Estados Unidos da América, a grandeza, e depois a esperança e a promessa dos próximos 250. Quando você pensa que a Copa vai acabar no aniversário, a sua liderança, obviamente, com a FIFA liderando o caminho, esse é o maior evento esportivo da história do mundo no governo Trump. Muito emocionante. Eu quero dizer uma coisa, Andrew Giuliani, seu pai é Rudy, o maior prefeito da história de Nova York, eu acho que de longe. Foi ele que pegou uma cidade devastada, uma cidade que estava sitiada. A maioria das pessoas pensou que nem ia sobreviver. Ele deu a volta, foi um grande prefeito. E depois ele foi tratado muito injustamente. Você volta e diz para o seu pai que todas as coisas que deram certo a partir de Tulsi e todas as pessoas, Kesh Patel, eles provaram que seu pai estava 100% correto. Ele foi tratado tão injustamente, ele estava 100% correto. E diga a ele que todos nós o amamos, ok? Ele foi incrível e terrível o que ele teve que passar. Foi muito, muito injusto, desagradável. São pessoas más. Senhor vice-presidente, quer dizer algo? Claro, senhor presidente, obrigado ao Johnny por estar aqui. Estamos muito entusiasmados. Só para ecoar uma coisa que o presidente disse sobre o crime em Washington. Essa é a capital nacional da maior nação do mundo. E tínhamos taxas de homicídio apenas algumas semanas, comparáveis com cidades do terceiro mundo em qualquer lugar, mesmo lugares muito pobres. Por que aceitamos isso? Por que permitimos isso? Permitimos porque tínhamos quebrado a liderança em Washington e as pessoas sentadas aqui nessa mesa. O que mostramos em menos de 2 semanas é que, levando a sério a aplicação da lei, o povo americano pode ter as ruas de volta se a liderança estiver disposta a dedicar tempo e recursos. O senhor mostrou em Washington que podemos ter ruas seguras novamente. Só precisamos de força de vontade política, concentrar nos bandidos e devolver as comunidades ao povo americano. E estamos focados nisso graças à sua liderança. Essa é uma porcentagem realmente pequena, são 2, 3%, mas esses 2, 3% só dão estrago para a comunidade inteira. As pessoas estão petrificadas. Eu vejo algumas mulheres na parte de trás balançando a cabeça, assim. Eu não vou dizer quem é, porque vocês vão perder os empregos, mas a verdade é que é incrível. Se a polícia, se você olha para a Guarda Nacional em DC, eu vi fotos deles ontem à noite saindo de vans, eu vi algumas pessoas ruins correndo, mas eles nem estão correndo mais porque eles não estão lá. Não estão nem tentando, vocês estão seguros agora. Alguma coisa vai acontecer em algum momento, talvez. Mas isso era toda noite tinha relatos de pessoas sendo assaltadas, chutadas. Tinha uma mulher na TV ontem à noite que teve o nariz quebrado, muito feio. E ela falou, eu não gosto das ruas
do jeito que eram. E ela acha que isso ia acontecer como se não fizéssemos nada. Perguntei o que aconteceu com seu nariz. Ela foi espancada por um cara andando na rua. O nariz dela nunca mais vai ficar igual, eu garanto, a não ser que vire. Ela não era favorável a nós, mas ela disse, talvez precise acontecer alguma coisa antes de acontecer comigo. Eu acho que ela nunca mais vai ser a mesma. E ela ficou meio fã do Trump. Uma mulher que nunca teria sido fã de Trump, mas ela foi batida com força. Isso não vai acontecer mais. Não vai mais acontecer. E depois nós vamos embelezar a cidade. Hoje eu estava no Kennedy Center. Vamos deixar essa cidade bonita, como ela não foi há muito tempo. Estamos trabalhando com Clark Construction, a maior construtora de Chicago. Chicago, Nova York e Washington. E a presidente do Clark é ótima, a empresa está no mundo inteiro, mas Washington é a casa deles, é onde eles fazem o melhor trabalho. Olha, minha gente, que se tem um campeão de sabor aqui, é essa calabresa perdigão. E para você que tá de olho no jogaço aí, uma receita. Tem um lugar fantástico, limpo, bonito, melhor do que nunca, literalmente melhor do que nunca, e vamos fazer isso muito rápido. E eu quero agradecer a Clark, porque eles estão fazendo muito trabalho em vários lugares diferentes, mas eles têm sido fantásticos, nos dá os empreiteiros certos e as pessoas que podem fazer isso certo. Johnny, uma coisa, porque como você diz com toda razão, com segurança e embelezamento em cidades de todo o país, queremos que as pessoas venham, aproveitem, se divirtam. E é por isso que esse não é só o troféu mais icônico do mundo do esporte, mas nós começamos no dia 10 de setembro a vender os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA. E temos aqui o primeiro bilhete para a final, para você. Claro que é a primeira linha, o bilhete número 457 é para a final em Nova York. New Jersey. Muito bom. Então você já tem o seu ingresso para a final. Todos os outros no dia 10 de setembro comecem a comprar os seus ingressos. Bonito. 6,5, 7 milhões de ingressos. Os fãs vão gostar, a segurança vai ser fantástica. Você vai bater recordes. Christy, você quer dizer alguma coisa? Milhões de pessoas virão ao país e vamos garantir que eles tenham os documentos de viagem, os vistos, para eles virem, gastarem o dinheiro, aproveitarem o evento. Vai ser o maior do mundo. E o senhor está me lembrando de uma coisa que meu pai dizia o tempo todo quando eu estava crescendo. Ele dizia, Christy, vocês crianças precisam parecer como se vocês se respeitassem para serem respeitadas. Nesse país, quando as pessoas olham para as nossas ruas, olham para a capital, o senhor está trazendo respeito de volta a essa cidade. As pessoas vão respeitar mais o nosso país, porque é seguro, limpo, lindo. E o que o senhor está fazendo é transformar a nação para que as leis sejam cumpridas. Milhões de pessoas virão e vão aproveitar isso já no próximo ano. Obrigada. Nosso país é respeitado novamente. Um ano atrás, nós tínhamos um país morto. Era um país que tinha perdido o rumo. E era um país que ia fracassar. Hoje mesmo, eles dizem 4 trilhões de redução de déficit. Isso foi totalmente inesperado, eles não esperavam. Eu não sei onde eles estavam, as pessoas que fazem essas coisas, mas é terrível. Eu quero agradecer a Christy por outra coisa. Eu mandei para ela há umas semanas, eu pedi. Eu construí centenas de quilômetros de muro. Eu construí o mesmo muro que a patrulha de fronteira me pediu. Não foi minha primeira escolha, eu queria fazer concreto, com tudo bom, mas não daria para ver através. Então eu tinha patrulha de fronteira, eles testaram e pediram parede de aço, que é bem difícil de cortar. Então dentro tem concreto de 9.000 libras, que é muito resistente. Dentro tem um vergalhão, um grande vergalhão. Então você tem todos esses materiais diferentes que são difíceis de cortar, precisa de instrumentos diferentes para cada um. E eu falei, Christy, nós precisamos pintar. E eu não sabia que ela estava prestando atenção, mas eu disse, temos que pintar e tem que ser preto, porque o preto deixa o aço muito quente. É intocável, daria para fritar um ovo nisso. E se tiver uma boa tinta preta, fica bonito. E vai preservar da ferrugem. E foi isso, e eu dei para ela isso junto com 30 outras coisas, e ela foi tão bem na fronteira com o Tom Homan, o grupo. Tom Homan é um cara fantástico, o trabalho que ele faz, a maneira como eles trabalham juntos. Então eu liguei ontem à noite e eu vi a Christy pintando o muro. E ficou lindo, aliás, com aquela tinta lá. Tá quente, tá quente.
Se ficar branco não é tão quente, mas preto vai ser bem difícil de escalar aquele muro. Não vai ser fácil, mas é um preto de alta qualidade. Parecia muito bom. É um trabalho de 2 camadas, só uma. Nós usamos a tinta que o senhor disse, duas camadas em 3 anos. Vou fazer a segunda camada daqui a 3 anos. Muito obrigada, eu não sabia que você estava prestando atenção, porque falamos de 7 assuntos e de repente você está lá pintando com um monte de pintores, mas uma coisa linda de fazer. Obrigada. Você quer dizer alguma coisa? Senhor presidente, estamos muito satisfeitos de estar aqui com esse anúncio e ansiosos para recebê-lo na final, em 19 de julho, em Nova York, no New Jersey. Estaremos lá, muitas pessoas estarão, muita gente. Eu quero agradecer a todos. Vocês têm algumas perguntas sobre a FIFA? Vai haver um grande evento no Kennedy Center. O senhor vai participar no dia 5 de dezembro? Eu posso jogar. Eu vejo como esses jogadores ganham bem, o que nós chamamos de soccer. Eu vejo como eles ganham bem. Eu posso tentar jogar. Eu sou um atleta muito bom. Meu filho é um atleta muito bom. Ele é um bom jogador de futebol, um pouco alto para futebol. Ele é bem alto, mas ele é bom. Mas eu posso colocar uns shorts. Eu fico lindo de shorts e participar do jogo, sabe? Vai ser muito divertido, vai ser ótimo. Muitos estrangeiros que querem vir para participar do evento estão preocupados com seus vistos. O senhor pode tranquilizá-los? Eles vão ter muita facilidade para entrar. Certos países vão ser muito fáceis, outros vão ser um pouco mais difíceis. Vocês querem explicar isso, Kristen? Sim. Nós temos um processo configurado para aprovar os vistos. Todos vão ser cuidadosamente examinados e serão bem-vindos. Isso vai ser rápido, estamos animados. Espero que todo mundo, as pessoas saibam que nos Estados Unidos estão animados para que vocês tragam suas famílias para o evento. A América dá as boas-vindas ao mundo. Eu posso me relacionar com a colaboração, nós testemunhamos absolutamente.